Pessoal, hoje eu vou começar a fazer uma ministração que não deve acabar aqui, deve ter outros capítulos, falando sobre inimigos, sobre os nossos inimigos. Quem são os inimigos que nós, como igreja, como cristãos, temos que combater? E eu listei alguns, ou seja, os nossos inimigos. Hoje eu vou falar sobre o nosso inimigo mor, sobre o diabo. Aí algum outro dia eu vou falar sobre o mundo é o nosso inimigo. Depois vou falar sobre a carne, que é nosso inimigo. E por último, o nosso último inimigo a ser vencido, que é a morte. O diabo, o mundo, a carne e a morte. Esses são os nossos inimigos, tá? Só já é bom a gente definir um conceito aqui. Quem que são os inimigos da igreja? O diabo, o mundo, a carne e a morte. Qualquer outro que possam estar dizendo para você não necessariamente é inimigo. É alguém que precisa ser alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. E nós vamos falar hoje sobre, como diz o Batata, o Wellington, quando eu mandei para fazer arte, ele falou sobre o capiroto, coisa ruim, o pé para trás, o mochila de criança. Daí ele falou o pai do rock. Eu falei, não, o pai do funk carioca, não o pai do rock. Mateus capítulo 4. Essa passagem fala sobre a tentação de Jesus no deserto, tentado pelo nosso inimigo, o diabo. E a palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordens a teu respeito, vão te tomar pelas mãos, para que você não tropece com o teu pé em nenhuma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. É importante que a gente conheça os nossos inimigos, muito importante, e é por isso que nós vamos conversar um pouco nesses próximos domingos, não precisa ser em sequência nem em série, mas a gente vai falar sobre os nossos inimigos. Eu tive uma experiência, há um tempo atrás, numa das primeiras empresas que eu trabalhei, era uma empresa em formação, e eu aprendi muito nessa empresa. E essa empresa ela foi fundada por pessoas israelenses que vieram aqui para o Brasil, compraram um negócio, depois da privatização do sistema Telebrás, e vieram fazer um negócio de telecomunicações aqui no Brasil. E foi interessante porque eu vi o início de uma empresa do zero. E uma empresa que tinha um desafio enorme, que era competir com a Telebrás. Imagine que está tudo montado, a Telebrás está funcionando, e você tem que chegar do nada e começar a entrar nesse negócio. E foi interessante porque uma boa parte dos executivos que vieram para cá eram ex-militares. Lá em Israel, a galera segue à risca a carreira militar, e uma boa parte dos executivos eram coronéis, generais. E eles vieram e criaram salas de guerra. Era assim, a gente precisa encampar, nós precisamos dominar a região onde nós vamos prestar o nosso serviço. E foi interessante porque eu era de RH, sempre trabalhei em recursos humanos, e a gente precisava contratar as pessoas que iam trabalhar nessas localidades. E a gente tinha um orçamento para isso, não dava para sair contratando trocentas mil pessoas. E nós fomos numa reunião com um desses executivos, oficial do exército lá, que veio para cá,
E ele começou a fazer a construção da tropa dele, assim que ele chama. Daí tinha as cidades, né? Então chegava assim, lá em Santa Catarina, nós vamos estar em Florianópolis, nós vamos estar, sei lá, em Itajaí, e daí ele falou assim, e a gente passando para ele, e ele falando assim, bom, em Florianópolis eu vou precisar de um gerente, eu vou precisar de 3 supervisores, e eu vou precisar de 15 técnicos. E ele estava falando em inglês, porque ele não falava português. Só, 1 manager, 3 supervisors, né? 15 technicians, com um sotaque carregado. E a gente anotando, eu e o meu gerente, né? E a gente falando em português e ele colocando as peças ali em inglês. Chegou lá pelas tantas, depois de um tempão, e a gente controlando o nosso orçamento. Ele chegou numa cidade e falou assim, eu vou precisar de 3 supervisores, vou precisar de 15 técnicos. Aí o meu gerente olhou para mim e falou assim, aí eu acho que não vai precisar de 3, pode colocar só 2, a gente falando em português, né? Só 2 aqui tá bom. Aí ele olhou para a cara do meu gerente e falou assim, em português, ele falou assim, corte meu técnico, o meu supervisor e eu corto sua cabeça. E daí o gerente espantado falou assim, ué, mas você fala português? E ele falou assim, a frase dele que eu nunca esqueci, aprenda, você jamais se lança numa guerra sem conhecer o idioma do seu inimigo. Tudo bem que nós não éramos inimigos, mas ele estava encarando aquilo como uma guerra. Jamais se disponha a fazer uma guerra sem conhecer antes o idioma do seu inimigo. E o que eu quero aqui, com essas próximas mensagens que nós vamos entrar, é que a gente tenha de Deus, através do Espírito Santo, um radar ligado para a gente conhecer a voz do nosso inimigo. E por que isso é importante? Antes de mais nada, a gente precisa conhecer a voz do nosso Deus, certo? E eu vou dizer para você qual que é a base da voz do nosso Deus. A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? E por que isso é muito, mas anote, isso é muito importante. Essa semana eu fiz um teste. Eu mergulhei nesses últimos dias aí, a ouvir pregações, ministrações. E eu faço isso meio que recorrentemente. Viajo, baixo um monte de ministração no Spotify, vou escutando mesmo onde não tem sinal, vou ouvindo. E uma das coisas que eu tenho reparado nos últimos tempos, o abandono da palavra de Deus. Está ficando difícil para a gente, um dilema para nós que ministramos, ministrar com a palavra de Deus, porque a maior parte das pessoas hoje, se você for ver, eles não usam a mensagem, não usam a palavra de Deus. E eu fiz isso, ouvi vários. E quando você vai para as igrejas mais históricas, as igrejas mais tradicionais, de centenas de anos, você vê o pessoal ministrando a palavra. Vamos ler no livro tal, vamos fazer o estudo das cartas de Paulo, vamos mergulhar na escatologia, essa vez nós vamos estudar os personagens bíblicos, tem uma série, tem plano de leitura bíblica, e sabe o que está acontecendo com essas igrejas? Estão esvaziando. E você sabe as igrejas que são mais lotadas, as igrejas hype, né? Aquelas que... Eu ouvi ministrações, e sabe o que mais você ouve? Deus falou comigo. Essa semana Deus falou comigo. Ontem eu estava lá no meu sofá e Deus falou comigo. E semana passada Deus falou comigo. E a voz do Espírito Santo veio audível ao meu coração e Deus me falou. E Deus. Cara, Deus anda falando para arrebentar. Nem Moisés, na vida toda dele, ouviu tanto Deus quanto tem gente ouvindo Deus aí agora. Porque é impressionante, cara. Impressionante. E outra, eu fui checar um pouquinho atrás ainda. Porque a gente precisa ter cuidado. Estou falando para a nossa família, não estou falando para ninguém de fora. Fui checar. Período pré-eleitoral. Deus falou com muita gente, cara. E o pior é que Deus falou tudo errado. Porque você pega uma galera, Deus falou que vai acontecer isso. Não aconteceu. Aí das duas, uma, Deus mentiu, Deus se enganou, ou o cara não entendeu direito a palavra de Deus, o que Deus tinha falado para ele. Cara, mas está cheio. Pessoas que são ícones, influencers, que vão lá e falam assim, Deus falou comigo que tal, e não acontece. Sabe o que acontece quando essas coisas acontecem? Deus é colocado em descrédito. Porque quem não conhece, olha e fala assim, mas que Deus meio louco desse pessoal, né? Porque fala umas coisas que não acontecem, dá tudo errado.
E daí depois esse cara vai, aparece de novo. Então, primeira coisa, nós temos que ter um cuidado absurdo e um temor mais absurdo ainda quando alguém fala, Deus falou comigo. Fala, cara, vai. É que nem certa vez eu estava também numa igreja, e o rapaz foi pregar e falou assim, ele não usou a Bíblia, ele falou tudo que Deus tinha falado para ele. Daí no final o irmão falou, irmão Adeildo, o que você achou dessa mensagem? Eu falei assim, não posso achar nada, é coisa dele com Deus. Deus falou para ele lá, não tem nenhuma base bíblica, mas Deus falou. Então nós temos que ter um cuidado com isso. Por quê? Olha o que está escrito e a recomendação de Paulo a Timóteo. Isso está na Bíblia, tá? É Deus falando através da vida de Paulo, escrevendo a Timóteo. Timóteo 4, ele diz o seguinte, eu conjuro-te, Timóteo, estou te chamando na xixa, meu amigo, presta muita atenção no que eu vou te falar, estou te conjurando, diante de Deus, eu estou falando isso, e do Senhor Jesus Cristo, que vai julgar vivos e mortos na sua vida e no seu reino. Então, olha só, ele pegou o Timóteo e falou antes, mas deixou Timóteo com um medo absurdo. Falou, eu estou te falando, Timóteo, você presta atenção no que eu vou te falar, estou falando diante de Deus e de Jesus, porque ele vai vir aqui, vai julgar você que está aqui. É isso que ele falou, e daí ele fala, olha o que você faz, pregue a palavra, Timóteo. Porque toda vez que alguém sai fora da palavra e se coloca no eu tive uma visão, eu tive uma revelação, Deus falou, ele estava, presta atenção, porque Deus, você está colocando as contas em Deus, Deus vai cobrar algum dia isso aí, né? Então a gente tem que ter um temor maior. Pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Paulo estava chamando Timóteo a pastorear, que é a dificuldade que eu estou me colocando aqui para vocês, que nós temos. Porque toda vez que a gente abre a Bíblia para pastorear, a gente invariavelmente deve exortar, deve redarguir, deve criticar, deve falar com que o rebanho volte para a palavra. E sabe o que acontece quando a gente faz isso hoje? As igrejas esvaziam. E tudo bem. Ah não, Adeildo, mas você está bem porque as igrejas... Não. Tudo bem porque a palavra de Deus está se cumprindo. Porque ele continua, ele diz o seguinte, porque vai vir o tempo, Timóteo, que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Vai chegar o tempo, Timóteo, que você vai pregar a palavra de Deus e as pessoas não vão suportar isso. E sabe o que elas vão preferir? Elas vão preferir ter no comichão nos ouvidos, elas vão querer amontoar para elas doutores que falem para elas conforme as suas concupiscências. Concupiscência é o desejo do pecado. A concupiscência é quando você olha alguma coisa, tem vontade de fazer, sabe que é errado, mas você continua tendo vontade de fazer. A concupiscência é o pré-pecado. E daí o que a galera faz? Ajunta para si doutores, porque não aguentam mais a palavra de Deus, eles ajuntam doutores que vão falar segundo as concupiscências. Eles vão chegar e falar assim, sabe isso aí que você está querendo? É de Deus. Aí pronto, era o salvo-conduto que você precisava para pecar, sem talvez saber que está pecando, mas indo para um caminho errado. Então ele fala, eu te exorto, Timóteo, siga nessa linha. E eles vão desviar os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Vai chegar o tempo, olha o que ele está dizendo. E essa é a nossa dificuldade hoje, porque a gente vive um dilema. Sério, eu toda vez que eu vou para a palavra, para ler a palavra, para montar uma mensagem para trazer para a nossa família, para a nossa igreja, eu falo, sério, Deus, sério que nós vamos de novo, isso não dá para dar uma aliviada, não dá para a gente dar uma melhorada numa concupiscênciazinha aqui, para dar uma enchida na igreja? Eu não consigo fazer isso, porque é Paulo dizendo para mim, você se liga, tá, Del? Eu estou te conjurando, na frente de Deus e de Jesus, porque algum dia Deus vai aparecer e vai julgar o que você pregou, vai julgar o que você falou para o povo. E aí eu não sei vocês, eu tenho medo. Temor de medo mesmo. Então eu não vou fazer isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos entrar hoje numa seara muito difícil. Quando a gente vai falar dos nossos inimigos, a gente entra numa seara
de pessoas que estão com ensinos diabólicos no meio da igreja, incentivando concupiscência e pecado, lotando auditórios, e as pessoas glorificando e dando glória a Deus, e nós não podemos entrar nisso. O que a gente vai falar hoje é que a gente precisa conhecer a voz do nosso inimigo. E a gente viveu, recentemente, a transfiguração do Evangelho. Se liga, a gente tem que se ligar nisso. O diabo não é bobo, gente, já falei isso várias vezes. Ele nasceu há 10 mil anos atrás, já falei aqui, eu já eu já recitei, como diz o Tico, o Raul Seixas aqui várias vezes. Eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. E daí tem um cidadão aí com 40, 30 anos, 25 anos, começou a ganhar dinheiro com marketing digital, ele entende o mundo agora. E daí o diabo olha e fala assim, bobinho, tolinho, é sério mesmo que você acha que eu ia fazer isso? É sério mesmo que você acha que eu vou aparecer para você de tridente, de chifrudo, coisa ruim, com cheiro de enxofre? Não sou burro desse ponto. Você não me entende. E é aí que a gente tem que entender qual que é a chamada do inimigo. E eu também tenho que cuidar, e eu tenho cuidado porque hoje existe a pregação da lacração. A maior parte das pessoas também não estão muito preocupadas com a palavra, eles estão preocupados com o corte, com a lacração, que é o que vai viralizar, que é o que vai fazer com que você tenha mais views, mais compartilhamentos. E nós vivemos recentemente, a igreja está recém saindo da teologia da prosperidade. E é ridículo, porque as igrejas que pregavam teologia da prosperidade enriqueceram os seus pastores, certo? Os seus supostos pastores estão milionários. E elas estão agora começando a pagar dívida e falindo. Por quê? Porque não existe teologia da prosperidade. Isso não tem a ver com o evangelho. Isso é a voz do nosso inimigo traduzida de comichão nas concupiscências que eu e você temos. É pregar aquilo que a gente quer que pregue. E a galera cai. Só que nós substituímos, e agora vem o problema, a gente substituiu a teologia da prosperidade para a teologia coaching. Esse é o bafafá do momento. Antigamente os pastores queriam parecer com executivos, liderando os grandes impérios religiosos. Agora a gente tem o pastor coach, o pastor palavra de ajuda, o pastor seus problemas acabaram, o pastor digital agora. É um problema isso. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos de novo que entender qual que é a voz do nosso inimigo. E olha só, hoje os cultos, os encontros, estão carregados de humanismo, de materialismo e de ceticismo. E são cultos. Cultos onde o centro da pregação, das mensagens, do louvor, é o bendito sujeito que vai no culto. Isso é humanismo. Você vai no culto que vai falar sobre você, de você, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, qual que é a melhor estratégia para você. Isso é um culto antropocêntrico. Isso é um culto carregado para o humano. Isso é um culto onde as pessoas vão para se sentir melhor, para desenvolver seus talentos, suas habilidades. Isso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é sobre Jesus. É sobre o sacrifício redentor dele que fez para nos comprar a vida. E o inimigo quer tirar isso da gente, porque tudo que ele quer fazer é tirar Jesus do centro. Quando você tira Jesus do centro, você coloca o homem no centro. É por isso que alguns sociólogos dizem que nós estamos trabalhando para a criação dos homodeuses. Esse é o primeiro coisa. O outro, materialismo. A pregação do evangelho voltado, o suposto evangelho voltado apenas às coisas terrenas. Pessoas que não leem a Bíblia, por favor. Porque a palavra de Deus diz que se nós somos aqueles que só se preocupamos com as coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas isso não enche palco, isso não enche plateia, isso não coloca a gente trabalhando junto, porque isso não é evangelho.
O Evangelho de Deus é centrado em Deus, na pessoa do Jesus Cristo, na obra salvadora e redimidora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que diz para mim e para você que nós somos pecadores, carentes da graça de Jesus Cristo, e que nós precisamos aceitar Jesus Cristo para algum dia herdarmos a vida eterna. E sabe como é que Ele nos dá isso? De graça. E é por isso que a gente vem aqui, adora, louva e exalta, porque algum dia Jesus morreu na cruz do Calvário, para mim, um pobre pecador que não merecia a salvação, e agora eu tenho a garantia da eternidade, da vida eterna, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Só que quando entra o materialismo, isso não... Mano. E o ceticismo entra como o tapão. Porque hoje a maior parte das pessoas que não lê a Bíblia, que não se preocupa com o inimigo, eles sentem carinho pelo clero superpoderoso. Fala assim, não, mas Deus fala com o meu pastor toda semana. Quantas vezes Deus falou comigo essa semana? Em voz audível nenhuma. Toda vez que eu abri a Bíblia Ele me falou, preparando aqui para falar também. Há um cara aí que não é crente, inclusive, ele é ateu. E ele tem uma frase que é verdadeira. Ele diz o seguinte: se você fala todo dia com Deus, provavelmente você é um bom cristão. Se Deus fala todo dia com você, provavelmente você é louco. Falar em voz audível, aparecer, sentar para tomar café com você. Porque nem nos antigos isso aconteceu. Os caras caminhavam anos, viviam anos, não ouviam. Não era todo dia que Deus estava na tenda de Moisés. E olha que a tenda de Moisés ainda, era Moisés. E aí a gente vai para o diabo. E é esse que eu queria focar. Gastei tempo demais, aqui a gente gasta tempo demais na introdução. Vamos para o diabo? Nosso inimigo? Olha só o que ele faz. Qual que é o idioma do diabo? Primeiro dele. Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que pedras se transformem em pães. Sabe qual que é a primeira pegadinha do diabo? O idioma dele é o idioma do atalho. É o idioma do milagre que vai te fazer bem na vida. É o idioma do milagre que vai pagar tuas contas. É o idioma do milagre que vai corrigir todas as coisas erradas que você fez na vida. Fácil ainda, rápido. Você não vai precisar fazer nada, você só precisa orar e pedir. E outra, ele ainda chega assim e coloca a dúvida em Jesus, mas você não é o Filho de Deus? Por que você está nesse perrengue aí danado? Que deusinho fraco esse teu aí, se ele te deixa nessa condição passando fome, se você é Filho de Deus, dá um comando aí, e essas pedras viram pão agora, meu amigo, no atalho. É só destravar o código divino aqui, esses pão aqui, resolve o problema. Rapidão, atalho, sem trabalho, sem efeito, o milagre a teu favor. Esse é o idioma do inimigo. Esses dias nessa semana, ouvindo ministrações, tem algumas que eu tinha que ter, não é possível, um auditório lotado, mas lotado, gente pelas janelas, e um pregador ministrando que Jesus era rico, que morava numa casa em frente ao mar, e sabe como é que ele ficou rico? Porque ele era carpinteiro, ele traduziu carpinteiro como marceneiro, falou assim, não, porque Jesus, ele olhava e falou assim, façam-se cadeiras, e as cadeiras apareciam. Imagine a cadeira do milagre de Jesus. Jesus não precisava trabalhar, Jesus ficava deitado porque ele era Filho de Deus, vocês não entenderam. Chegavam os pedidos, falava assim, não preciso ter ninguém contratado, o Senhor está aqui, façam-se os pedidos todos. E daí Jesus enriqueceu, e a galera vai à loucura. O céu aparece. Eu não sei vocês, gente, eu tenho problemas de saúde. Tem problemas de saúde que eu tenho vergonha de orar para Deus. Assim, porque fui eu que criei, cara. Fui eu que criei. 50 anos se alimentando mal, gordo, as juntas tudo detonada. Aí você quer chegar no final e falar, oh, Senhor, tenha piedade. É como se Deus é misericordioso, eu podia orar, mas eu tenho vergonha. Eu falo, Senhor, essa aí a culpa é minha.
Fui eu que não comi direito, fui eu que nunca me preocupei, nunca fiz exercício físico, vivi a vida tudo errada, agora eu podia... Mas o diabo pode chegar para mim e falar assim, aí ó, filho de Deus, e esse problemão no joelho aí? Se você é filho de Deus, ora, Deus te dá um novo, Deus faz... Não estou falando para você não orar, não estou falando, mas eu só estou falando para a gente ter consciência que o inimigo, a voz dele, o idioma dele é o idioma do atalho. É o idioma do milagre que vai resolver teus problemas. Isso não está escrito. Jesus não fez isso. Jesus podia chegar e falar assim, transformem-se pedras. Ele não fez. Quer ver outro? Ele chegou, Jesus não caiu nessa, ele chegou no segundo jeitão dele. O segundo jeitão do diabo é, se jogue, Jesus. Você não é o filho de Deus? Se jogue então. Se joga aí porque você não vai ter problema. Você não vai tropeçar, você não vai ter problema na vida, não vai, os teus anjos vão dar cabo de você. Está escrito isso aí, pode se jogar. Outra é uma vida, e o idioma do diabo é assim, se você for cristão, meu amigo, você vai ter uma vida desprovida de problemas. Você não vai ter problema. O dia que você precisar de sol, vai fazer sol. O dia que você precisar de chuva, vai fazer chuva. Por quê? Porque Deus é o teu Deus. Como é que ele vai? Se tu é o filho de Deus, se jogue, se lance, seja ousado, faça, aconteça. Onde você passar, você tem que ser abençoado, porque você é filho de Deus. E Jesus responde da seguinte maneira para o diabo: olha, não tente ao seu Deus. De boa. É tentar Deus, você não se preparar para alguma coisa, e depois falar assim, não, vou me jogar nesse negócio aí, porque Deus está comigo. Vai dar errado, e sabe o que vai acontecer? Com os incautos que não leem a palavra, vão colocar a culpa em Deus, e vão se desviar, até o dia que encontrar alguém que vai falar o que você tem comichão no ouvido para ouvir, concupiscência, que ele vai chegar e falar assim, você é preguiçoso? Não, você não é preguiçoso. Nós estamos debaixo da cobertura divina, Deus vai fazer para a gente, agora vão saber a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Eu vou dizer para você, se você não estudar, o cara que é ateu vai passar, porque ele se esforçou e ele fez a parte dele e ele não tentou Deus. Ele nem acredita. Então ele se esforça, ele treina, ele vai para fazer as coisas, ele estuda. E o diabo... O idioma dele, primeiro, é o caminho fácil, é o atalho. O outro é a ousadia, o faça, o aconteça. E por último, olha, eu vou te dar tudo. Você só precisa me adorar. Reis, olha o que o diabo mostrou para Jesus. Todos os reinos do mundo e a sua glória. O que o diabo fez para Jesus é falar assim, Jesus, eu vou mostrar para você uns postos de ostentação aqui. Sabe o que é isso? Como é que é chamado isso? Na psicologia é chamado de efeito halo. H-A-L-O. Esse é um conceito que foi cunhado por um psicólogo há anos atrás, que ele diz o seguinte, é a tendência do ser humano de fazer o juízo de uma pessoa por uma ou duas características dela. E sabe qual que é o efeito halo da atualidade? Grana, ostentação. Você vê o cidadão com um carrão, no poste, no seu jatinho, andando por aí, você fala, esse cara é bom. Tanto que está beirando o ridículo, porque tem uns meninos, e eu vi essa semana, eu mergulhei nesse mundo, tem uns meninos de 20 e poucos anos, que deram sorte, fizeram uns esquemas, que dá mesmo dinheiro, trabalharam com marketing digital, estão milionários. Aí um menino de 20 e poucos anos, só porque ele é milionário, ele dá conselho de saúde, ele dá conselho de família, de criação de filho, de espiritualidade, pô, agora esse cara virou, por quê? Porque ele é rico. E a gente julga isso, você fala assim, esse cara é rico, tão igual, efeito halo, é rico, posso confiar. O cara tem uma Lamborghini, tem uma casa de milhões e voa de avião. Esse cara, eu preciso ouvir ele porque ele sabe tudo. E eles sabem tudo. Eles sabem inclusive de espiritualidade.
Eles sabem, inclusive, qual que é o melhor caminho para que você seja a pessoa mais bem-sucedida desse mundo. Porque você é filho de Deus. Você deveria ser. Se você é filho de Deus e você não é igual a mim, você está fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na sua vida. Eu fico imaginando os heróis da Bíblia em Hebreus 11, ouvindo umas ministrações dessa, cara. Eu fico imaginando o apóstolo sendo crucificado de cabeça para baixo e o cara chega e fala assim, não pegou o código. Eu fico imaginando o cidadão sendo arrastado e tendo sua pele arrancada porque não negou a Jesus. Falou assim, Deus fraco esse teu, hein? Porque se você fosse filho de Deus, você jamais ia estar nessa condição que você está aí. Eu fico imaginando a palavra de Deus falando assim, eles eram errantes, não tinham onde dormir, se vestiam com peles de ovelhas, eles dormiam onde davam, caíam na graça do povo todo, mas alguém devia olhar e falar assim, tem alguma coisa errada na tua vida, porque isso está errado. A palavra de Deus diz, olha só o que Tiago diz, porque o efeito halo é o efeito da vanglória, é de você dizer como você é bem sucedido, como, olha só, vocês têm que seguir o que eu faço, porque eu sou o cara, eu sou a cara. Olha o que o texto diz em Tiago. Tiago escreve, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Fazer planos, está no coração humano, eu também faço. Cidade, e ali passaremos 1 ano, planejamento, depois de 1 ano, 2 anos eu vou fazer isso. Ali nós vamos fazer negócio e vamos ganhar dinheiro. E olha o que Deus fala. Aqui, ó, vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã, tá? Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer assim, se o Senhor quiser, nós viveremos e nós faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Sabe qual que é o problema hoje? Ninguém mais está interessado no que Deus quer. A base de qualquer projeto hoje não é o que Deus quer, é o que eu quero. Não, e às vezes não é nem o que eu quero, é o que eu vi na tela do celular que o outro tem e que eu quero ter também. Esse é o meu plano. E Deus está dizendo para a gente, através de Tiago, fala assim, olha, se você deveria pensar um pouco diferente, não é o que você quer, é se o Senhor quiser, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai agir assim. Agora, olha só, olha como termina esse versículo de Tiago, prestem muita atenção, isso aqui está na Bíblia, não foi, Deus não me disse ontem sentado no sofá, Ele já tinha dito isso aqui antes do mundo ser mundo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. E olha como termina. Toda vanglória como essa é maligna. Eu, como pastor da nossa comunidade, tenho que dizer para vocês, uma boa parte dos ensinos que estão sendo feitos nas igrejas hoje, são ensinos diabólicos, malignos. A única pessoa em toda a Bíblia que prometeu poder, fama, dinheiro, glória, em troca de adoração, foi o diabo. Vou repetir para ficar guardado na sua memória, para você entender a voz do nosso inimigo. A única pessoa na Bíblia que prometeu glória, fama, dinheiro, poder, em troca de adoração, foi o diabo. Se alguém tem alguma pregação que coloca a fé em troco de qualquer outra coisa que não seja a garantia da redenção dos nossos pecados, está colocando para você um ensino maligno e diabólico. Nós não podemos cair nisso. E como família, nem que a gente tenha que ficar aqui em 5, em 3, em 2, mas nós não podemos abandonar a sã doutrina. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus, por mais que nos custe.
E vai nos custar. Porque crer no Evangelho é ser contracultural, é viver contra o que o mundo nos está propondo, é outro inimigo. O mundo é um sistema que está contra nós, e quem domina esse sistema é o diabo. E nós precisamos conhecer a voz dele. E como que a gente enfrenta? Tinha mais coisa aqui, mas vou parar aí. Como é que a gente enfrenta? A palavra de Deus dita a Jeremias é um princípio de como que nós lidamos com esse inimigo nosso. E aqui me entenda, por favor, Deus não quer que a gente pare de trabalhar, Deus não quer que a gente deixe de fazer planos, Deus não quer que a gente tenha técnicas para alcançar as coisas. Eu trabalho com isso. Sabe qual que está o grande problema hoje? As pessoas espiritualizarem aquilo que não é espiritual. É mais ou menos assim, gente, misturar evangelho com teologia coach é nitroglicerina na mão do inimigo, porque ele trabalha na concupiscência do ser humano, e faz com que o ser humano peque contra Deus nisso. Sabe o que é isso? É você dizer assim, eu sou marceneiro, e o meu vizinho é marceneiro, e eu dizer assim, a minha cadeira é melhor do que a cadeira dele ali, porque a minha cadeira foi Deus que mandou eu fazer, a minha cadeira está debaixo da cobertura de Deus. Se você comprar a minha cadeira aqui, a minha cadeira vai fazer você ter uma vida que não tenha problemas. A minha cadeira vai corrigir teu bico de papagaio. Se você comprar a cadeira na minha marcenaria, você nunca mais vai, sabe, você vai gemer na hora de levantar. Por quê? Porque a minha cadeira é ungida. Porque a minha cadeira é a cadeira que Deus fez. A minha cadeira é a cadeira que Deus me deu unção para fazer. A minha cadeira é a cadeira que vai te levar para o céu. O problema não é o marceneiro, o problema é como ele apresenta a lógica. E hoje tem pastores querendo vender lógicas de coach, de treinamento, dizendo que é bom porque é Deus que revelou para ele. Ridículo, maligno, diabólico. O maior projeto divino é a salvação da humanidade. Jesus não veio à terra para fazer a gente rico, poderoso e famoso. Jesus veio à terra para salvar a gente. Jesus veio para chegar, você é um traste, pecador, teu coração é falho, tuas concupiscências são ridículas, você fala que não vai pecar e você continua pecando, mas a minha graça te basta e te alcança. É essa a lógica, é esse o povo que Deus vem buscar. Reduzir Deus a um amuleto, Jesus, aquele que vai te dar dinheiro, fama e poder, é maligno. É por isso que nós temos que ter bem claro qual é o nosso trabalho, nossas atividades, que é igual a de todo mundo. Deus deixou escrito, eu faço chover na tua horta, mas faço chover na horta do inimigo também. Faz sol lá na tua padaria, mas faz sol também na padaria de quem não? Porque a minha graça está espalhada. A diferença única que existe na tua padaria e na padaria do outro é o quanto você trabalha. E a diferença é que algum dia esse padeiro vai morrer e esse aqui vai morrer. E quando esse aqui morrer e ele for lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele ganha a vida eterna. No mais, trampem. Paulo diz para a galera lá assim, vocês não estão trabalhando, não coma também. Vai achar outra coisa que fazer, não viver aqui no meio do nosso povo com isso aí. Então, o que Deus nos diz? Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito você que confia em outro homem igual a você. Maldito você que confia em outra mulher igual a você, que tem os mesmos problemas que você. Maldito você que ouve homens e mulheres que te afastam da palavra de Deus, que afastam o teu coração do maravilhoso evangelho de Jesus Cristo, da graça e da redenção. Mas ele continua, maldito você, mas, o mas da Bíblia é maravilhoso. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: façam seus planos. A gente já falou aqui, quando Deus estava dando um recado aos nossos irmãos cativos na Babilônia,
Falou assim, irmãos, façam planos, plantem jardins, tenham planos, abram seus negócios, se empenhem no trabalho de vocês, façam tudo o que eu dei, usem os dons e talentos de vocês, porque a terra onde vocês estão vai ser abençoada porque vocês estão ali. Façam tudo para a honra e glória de Deus, mas tenham por certo que Deus está nesse negócio e é Deus que tem isso de vocês. O plano é divino, não é de vocês. Sabe qual que é o grande antídoto para a gente se livrar da voz do inimigo? É não fazer aquilo que a gente quer, mas é planejar e colocar todos os nossos planos diante de Deus. O homem planeja, o homem produz, o homem trabalha, mas o homem cristão chega e fala assim, Senhor, aqui estão os meus planos, aqui estão meus dons, aqui estão os meus talentos, o que o Senhor quer? Porque são os teus planos e não os meus. Eu prefiro estar no teu plano do que no meu. E o plano de Deus para cada um de nós é diferente. Para alguns ele vai chegar e falar assim, você vai enriquecer sim, mas a tua riqueza vai ter que ser usada para o bem da galera. A outros ele pode dizer assim, o teu plano é enriquecer, mas eu não quero te enriquecer, você vai ficar aqui e é aqui que você vai ser abençoado. O teu plano era ser servido, mas na verdade não é esse que eu quero para você, eu quero que você sirva. Sabe por que as pessoas se afastam de Deus? E é isso que Paulo deixou escrito a Timóteo? Porque elas não acreditam mais. Ceticismo. Vai que o que Deus queira para mim não é o que eu quero para mim. Esse é o grande problema. Só que eu vou dizer para você, que a vontade de Deus para mim e para você é boa, é perfeita e é agradável. E ele continua em Jeremias dizendo assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado. O que Deus se agrada é do coração quebrantado. Eu fico imaginando como é que deve ter sido a recepção daqueles irmãos nossos que deram suas vidas para o Evangelho até hoje. Você já imaginou qual que deve ter sido a recepção de alguém que foi torturado em nome de Jesus Cristo? Alguém que, em vias de ver sua família ser assassinada, negue a Deus, negue a Jesus e salve tua família. Porque pior do que morrer é um pai ver seu filho sendo torturado e assassinado. É por isso que Deus, sabedor disso, fala assim, eu vou ver a tortura e o sacrifício do meu filho. Se coloque na perspectiva divina. Se coloque na perspectiva de um pai todo-poderoso. Todo-poderoso. Não é poderoso, é todo-poderoso. Que vê alguém assassinando seu filho. Se coloque na posição do filho, que diz para Pilatos, não queira entender você que você tenha poder, porque se eu quisesse, eu clamaria ao meu pai, e o exército celestial acabaria com essa palhaçada toda aqui. Imagine essa cena na eternidade, e alguém dizendo assim, obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer aqui, para que eu pudesse ser poderoso, rico e famoso. Nós temos que saber identificar a voz do nosso inimigo. E a voz do nosso inimigo é toda aquela voz que nos afasta do plano de salvação e de redenção. O resto é passageiro. Se coloque em pé.
Agora me diz, faz sentido uma mensagem dessa no mundo de hoje? Não faz. E sabe por que que não faz? Porque não existe mais cidadania celestial numa boa parte das pessoas. Nós ministramos aqui há algum tempo atrás. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo mundo vai esfriar. Mas a palavra de Deus, Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele diz o seguinte, que mesmo nesses momentos de devaneio que a gente tem, de poder desviar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, alguns que parecem até mortos, levados por todo o vento de fábula e doutrina, mas Ele fala que, mesmo nesses que algum dia ouviram a palavra de Deus, ainda tem uma santa semente, uma seivazinha lá dentro que, um pouquinho só, faz brotar de novo. E a palavra de Deus diz que não precisa nem de água. Diz que ao cheiro das águas. A maravilha é que o nosso Deus não desiste da gente. Mas o diabo está fazendo de tudo para que a gente esqueça dele. E a minha oração para mim e para você é que a gente seja cheio do Espírito Santo. O governo do Espírito Santo. Quem é governado pelo Espírito Santo não confia em homens. Quem é governado pelo Espírito Santo jamais se submete a ensinos humanos e diabólicos. Porque o ser humano é como aquele bip. Assim, isso aí não está com cara, hein? Isso aí não está com cara de evangelho, não. Afasta, sai fora. Senhor, Pai, eu te peço. Na verdade, nós te imploramos, Deus, nós te rogamos. Ah, Espírito Santo, nos faz conhecer a tua voz e a voz do nosso inimigo. Não esconda de nós a tua palavra, e na verdade não esconda de nós, ó Pai, os teus preceitos. E isso é feito através do Senhor, Espírito Santo, nas nossas vidas. Cura os nossos ouvidos, que eles não estejam mais tapados, ó Pai. Cura o nosso comichão de querer ouvir só aquilo que nos faz bem, que nos massageia o ego, mas que por outro lado nos afasta do caminho. Nos faz voltar, ó Pai, aquilo que o Senhor ensinou. Não nos deixe se perder, Pai amado. Ah, não me deixe me perder. Não me deixe nadar e morrer na praia, Pai. No nome santo de Jesus, não deixe. Não nos deixe se desviar. E nos ensina a lidar com os nossos inimigos. E eu sei que eu não consigo vencer nenhum deles sozinho. Então me enche, Espírito Santo, em nome de Jesus.